Seguinte, a gente vai conversar hoje sobre os produtos e também coisas que estão destruindo muitas famílias e a vida financeira de muitas pessoas, muitas vezes sem elas perceberem, como pequenos ladrões que vão lá e tiram e sugam o dinheiro e o patrimônio. Muitas vezes não só dinheiro, mas também saúde, o tempo e várias outras coisas. Se você não me conhece, eu sou o Léo, eu trabalho dentro de uma empresa de consultoria financeira, já tenho ajudado diversas pessoas a transformarem suas finanças e hoje a gente vai conversar justamente sobre isso. Então, o primeiro são alimentos ultraprocessados. Eu sei que o brasileiro, e eu falo por mim também, tá? Não é me excluindo não, como se eu fosse perfeito. O brasileiro, de uma forma geral, ele tem o costume de consumir muitos alimentos industrializados. E o que chama a minha atenção e provavelmente deve chamar a sua também, ou já chamou em algum momento, é que você vai no mercado e você percebe que esse tipo de alimento é muito mais caro do que uma banana, do que uma maçã, do que um alface, do que as coisas que são verdadeiramente saudáveis. Um Pringles, no momento que eu gravo esse vídeo, tem lugares que custa R$15, R$12, e aí você pega, por exemplo, uma dúzia de bananas por um preço muito menor e mata a fome do mesmo jeito, é mais saudável. Então eles são mais caros, esse é um primeiro ponto. Tem pessoas que consomem de uma forma muito exacerbada, de uma forma muito alta, uma quantidade muito grande. E isso vai prejudicar também a saúde, como foi o que eu falei no começo, porque eles têm muito mais açúcar, sódio, gordura, e os médicos adoram, porque chega lá você, ou obeso, ou com problemas de saúde, vai pagar a consulta, vai pagar o convênio médico, vai pagar, sei lá, o seu tratamento, o seu transplante, não sei, aí vai depender do nível de saúde de cada pessoa. Eu sei que existem exceções, onde a pessoa, inclusive, ela é 100% saudável e contrai algum tipo de doença, mas isso aqui são agravantes. Alimentos ultraprocessados. E uma coisa que eu queria destacar também nesse vídeo, antes de continuar, é o seguinte: eu não tô aqui para falar do dinheiro de ninguém, você pode gastar da forma como você quiser, não tem problema nenhum. Isso aqui, na verdade, são itens e são coisas que podem estar te atrapalhando, ou atrapalhando outras pessoas. Então, se você não se identificar, não tem problema nenhum, gasta o seu dinheiro da forma como você quiser, mas se isso aqui te prejudica de alguma forma, aí eu acho que vale a pena você prestar um pouquinho de atenção e talvez pensar um pouco mais sobre tua vida financeira nesse sentido, tá? Outro ponto são eletrodomésticos, só que aí a gente tá falando de eletrodomésticos fuleiros, itens fuleiros de uma forma geral, né? Uma geladeira que você compra e você pega ela num desconto legal, só que você vê que ela tem uma procedência duvidosa. E aí você compra e aí um ano depois ela já apresenta defeito. Eu sei que tem pessoas que vivem um cenário econômico que é inviável às vezes pagar super caro, 4, 5 mil reais numa geladeira. Eu super entendo, mas aqui a gente tá falando de pessoas que conseguem pagar, só que elas preferem muitas vezes esses itens mais baratos porque elas acham que estão economizando, quando na verdade é o contrário. Porque elas vão precisar comprar outra geladeira e aí ela dá problema. E aí pode levar para consertar, só que é mais despesa, mais dinheiro, é o seu tempo, que é escasso, que é precioso. E aí você coloca isso num mutuado de coisas, mutuado de itens que você vai comprando e vai reciclando e comprando de novo, e aí você vê o estrago no fim do mês. Eu acho que é super válido, inclusive, você fazer a conta para você ver o quanto que você já gastou com essas porcarias. Que ou você não utilizou, ou que você teve que jogar fora, ou comprar um outro porque não estava funcionando. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela comprou um celular sem me avisar ali, um celular de uma procedência duvidosa, um celular meio ruim, pagou barato e tá precisando comprar outro. Então, isso pode acontecer. Esse aqui, de verdade, é o que eu vejo com os meus clientes, assim, e talvez esteja acontecendo com você, talvez esse seja um ponto, que é o iFood. O iFood, cara, ele consome muito dinheiro do orçamento no mês a mês. Óbvio que vai de pessoa para pessoa. Só que, inclusive, para embasar esse vídeo em um pouquinho mais de dados, a Exame tem uma matéria onde ela fala mais ou menos o quanto que por mês o brasileiro gasta com iFood. Imagina o valor. Você consegue pensar em um valor, chuta na tua cabeça. Ele gira em torno de R$250 por mês. Aí você me fala, pô, você tá de sacanagem, esse é um valor muito baixo. Depende. Isso aqui foi uma média de uma amostra. Só que tem pessoas, como eu falei, eu tenho clientes que gastam demais, valores altos, valores absurdos. Lógico, pô, de novo, você quer ser o cara chatão pra falar o que a pessoa vai fazer com o dinheiro dela. Não, não é isso. E aí pegando um exemplo do cara que ganha mais ou menos R$1.000. Pô, 250, 25% do orçamento do cara indo pro iFood.
Não é de novo, pô, cara, fim de semana, um fim de semana aqui, outro ali, vamos sair com os amigos e, sei lá, comer fora, tranquilo. Só que se vira uma rotina e você começa a perceber que pesa no teu orçamento, só que pra, de novo, você identificar que pesa no seu orçamento, você vai precisar fazer um controle financeiro. E eu já fiz um outro vídeo aqui de como que você vai montar teu controle de uma forma simples. Você fazendo isso, você vai lá e vê se você consegue identificar esse tipo de gasto. Exacerbado novamente. Aí tá lá, iFood, R$ 1.000 por mês, caraca. Aí, pera lá um pouquinho, acho que, né, vamos repensar? Vamos repensar? E tem pessoas que gastam muito menos, tem pessoas que gastam muito pouco. E aí, perfeito, cara. Se você é uma pessoa que enxerga que tem controle sobre isso, tranquilo. Mas eu entendo e eu sei, eu vejo no meu dia a dia que as pessoas gastam muito com comida. E não é mercado. É restaurante, é iFood e várias outras coisas. O próximo é o Dornhub. Rapaz, se você se pergunta o que é o Dornhub, que tipo de serviço é esse? Isso aqui foi inventado, tá? Eu inventei o Dornhub. Na verdade, foi uma analogia aí com outro que os homens vão entender, vamos saber do que a gente tá falando. Mas assim, tem homens, cara, e tem mulheres também. E de novo, gaste com o que você quiser, mas que gastam muito dinheiro por mês, seja em assinaturas de sites maliciosos, digamos assim. Tem pessoas que gastam com OnlyFans, tem pessoas que gastam com as primas e torram tudo. No fim do mês não sobra um dinheiro para investir, não sobra um dinheiro para poupar. Eu sou fã do equilíbrio, cara. Para mim o equilíbrio é tudo na vida. Você aproveita a vida e você consegue investir, você consegue poupar também. Tem, de novo, realidades de brasileiros que não conseguem fazer isso, que às vezes eles vivem super apertado, mesmo tentando juntar, economizar, não sobra, porque o salário é baixo, às vezes as contas fixas são altas, só que pegando média da classe, pegando a classe média ali, são pessoas que conseguem poupar, mas que às vezes não querem abrir mão de um luxo, de um vício, porque é muito prazeroso, né? É muito bom, só que aí depois a pessoa chega lá na frente para se aposentar ou quando ela estiver mais velha, com às vezes dificuldade de conseguir trabalhar e não tem um centavo. Não juntou um centavo, tá? Então toma cuidado se você é esse tipo de cara ou de mulher que gasta muito com isso. Tem de graça, tá? Você não precisa assinar, não. Se você quiser, você vê de graça, não precisa pagar. Pode ser tentador às vezes, mas dá uma segurada. O próximo é o Uber, cara. Uber, de novo, Uber e iFood. É o top 2 do que as pessoas mais gastam, às vezes de uma forma muito desnecessária. Pô, o Uber veio para facilitar a nossa vida, o Uber é incrível, eu utilizo ele no dia a dia, seja para ir para o trabalho, alguma festa. Só que, de novo, cuidado se você utiliza muito. Cuidado com os cupons, né? Porque o cupom, às vezes, ele não é pra... Pô, que legal, né? Olha, tá me dando um cupom pra eu usar. Não, é pra te fisgar, pra você ver como é legal usar a plataforma e incentivar você a voltar lá. Ninguém dá nada de graça, não. As empresas fazem esse tipo de conta, tá? Quanto que a gente vai investir aqui e vai ter um retorno financeiro com esse tipo de estratégia. Então, outra pesquisa feita, que é uma matéria lá que tem na Gazeta, você pode pesquisar também, só que ela é um pouco mais antiga, de 2019. E chegou-se à conclusão de que as pessoas gastavam mais ou menos 10% do seu orçamento com Uber. E aí, na época, dava R$ 120 por mês. Em 2019, se a gente, lógico, pega a inflação, aumento do salário mínimo, outros ajustes, dá um valor próximo do que a gente viu no iFood, talvez perto de uns R$ 200. Então, é um valor considerável por mês só de transporte. Cara, tem ali o metrô aqui em São Paulo, tem ônibus. É um saco, eu odeio ônibus, odeio pegar ônibus lotado, pego quase todo dia para trabalhar, para ir presencial no escritório. E às vezes é legal você pegar um Uber, um lugar privado. Muitas pessoas gostam de carro. Se você quer ter um carro, perfeito. Você fez os cálculos ali, acha que vai realmente te ajudar e te agregar. Só que, pô, cara, calma aí. Gastar demais com Uber, eu acho que dá pra dar uma, né? Vamos devagar. Às vezes é bom você andar um pouco. Pô, você não precisa ir no mercado, cara, de Uber. Se você consegue ir a pé, se você tem saúde, se tem condições climáticas, enfim. A gente tem vícios gerais, que é uma outra coisa que, cara, suga tanto o dinheiro das pessoas. Suga tanto. Sério, eu conheço gente que tem bar, dono de bar, e assim, bebida, cigarro, pô, pessoas gastando com outros tipos de droga. É absurda a quantidade de dinheiro que vai só pra isso. Pô, vamos tomar uma com os amigos de vez em quando? Cara, ótimo, aproveita a vida também. Mas não precisa ser sempre.
Não precisa virar um vício absurdo. Óbvio que vícios muitas vezes são difíceis de serem lidados, né? Tem tratamento psicológico, terapêutico, enfim, é um assunto denso esse, é um assunto complicado muitas vezes tratar de vícios, né? Mas eu tô falando de pessoas que não são dependentes profundamente ali, o cara que usa droga e é super dependente, tem uma dificuldade extrema de sair. Mas também dá pra você ir diminuindo aos poucos. É o que muita gente fala, tenta diminuir o seu vício aos poucos. Se é bebida, tenta diminuir um pouquinho a dose. Lógico que momento de vida, o sentimento, as emoções, elas impactam. E às vezes é até legal realmente passar num terapeuta, passar num psicólogo. É um investimento que às vezes traz um retorno muito maior. Seja emocional, seja financeiro também. Você conseguindo tratar os seus vícios, tanto que não vai te trazer de retorno financeiro lá na frente. Porque às vezes, de novo, você pega seus gastos com bebida, com cigarros e drogas e coloca na ponta do lápis, dá um dinheiro considerável. Se você investisse, ia ser muito interessante. E consumos exagerados. Eu queria finalizar essa lista com consumos de todas as formas. Podem ser com roupas, que você talvez tenha uma compulsão de comprar roupa, não sei. De verdade, tem pessoas que têm compulsão por comprar roupa, comprar tênis, comprar jogo na Steam. Ó, se você é um gamer, PC gamer, você vai entender o que eu tô falando. Comprar jogo na Steam, promoção. Você compra 1 milhão de jogos, R$10 cada e nunca joga. Você nunca joga e desperdiça aquele dinheiro. Tudo bem, às vezes não é tão alto assim, mas é considerável. Ou roupas também, tu compra roupinhas na promoção, compra coisinhas na promoção, acha que tá, né, tá se dando bem, só que aí você olha que você nem vai usar aquele item. Então, pensa, de verdade, esse é um vídeo para você refletir se são coisas que têm consumido tuas finanças, se você tem gastado demais com esse tipo de item, com esse tipo de consumo de verdade, tá? Se você quer entender um pouquinho melhor as suas finanças, tem um especialista como eu para te ajudar, não só a identificar esses pontos, melhorar a tua organização financeira, melhorar seus investimentos, melhorar seu planejamento financeiro como um todo, eu vou ter o prazer de te ajudar. Eu vou deixar um link aqui embaixo, você vai poder cadastrar e a gente vai poder conversar um pouquinho melhor de como funciona o meu trabalho, ok? E se você gostou desse vídeo, eu te incentivo a deixar um like e se inscrever nesse canal também, fechou? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!